Olá a todos, vamos à nossa primeira aula de geometria espacial. Muitos de vocês já me conhecem do período passado, da disciplina Geometria Plana, e agora vamos trabalhar com a geometria espacial. No período passado, nosso universo era o plano. Nós falávamos de retas e de pontos contidos em um plano. Agora, o nosso universo é o espaço, e o plano é um dos subconjuntos do espaço. Então, agora estamos no espaço tridimensional. Da geometria plana, temos axiomas, vimos postulados, e a partir deles desenvolvemos a teoria, desenvolvemos teoremas, os resultados, aí as definições. Aqui na geometria espacial, também faremos desse modo. Usaremos, né, o modelo principal nosso, que é o espaço, que é o ponto que a gente tem no espaço, e vamos, a partir dele, fazer uma demonstração axiomática da geometria plana. Para isso, vamos usar alguns axiomas. Vou seguir os axiomas definidos do modo como está definido na nossa principal referência, que é o livro do Oswaldo Doce e do Pompeu. Nesse livro, ele segue uma determinada ordem de axiomas, que é a que vamos seguir. Tem outros livros que eu coloquei na referência para vocês. Tem, por exemplo, este livro do Sederge, Geometria Básica, do volume 2, que fala da geometria espacial. Tem o livro do SEDAI, o livro da UFMG e o livro do Sederge, também, que estão lá na referência, que estão no Moodle, e que vocês podem usar também como um complemento. Mas o resultado principal, o livro principal, que é indicado nessa disciplina, é o livro do Oswaldo Doce e do Pompeu. No nosso caso, vou passar, claro, algumas coisas que não estão nele, mas a maior parte vai estar contida nesse livro. Claro, os exercícios, a teoria, não é necessário ter o livro, mas quem conseguir, melhor ainda, né? Bom para complementar, porque não vai ter como eu falar todos os detalhes, nem todos os resultados, nem todas as demonstrações. Então, vamos apresentar a geometria de um modo axiomático. Temos, na geometria plana, o modelo concreto, né, que é o plano, como as superfícies planas, nisso, e na qual a gente escreve ou desenha os bons modelos de geometria plana. Fizemos pontos e retas, né, nesse plano, que é a superfície. A gente vê como uma superfície. Na geometria espacial, o que vai mudar é que os objetos são vistos no espaço, ao invés de superfícies, isso, que é o principal modelo. E esse modelo são, digamos assim, modelos para os objetos, como que a gente vai tratar aqui na geometria. E esses modelos concretos é o que nos ajuda a tornar a geometria mais fácil de entender, mas é uma definição abstrata, não é isso? Assim, esse modelo é usado, igual está aqui, para concretizar as noções abstratas da geometria. A geometria visa criar uma abstração de um mundo que faz parte da nossa realidade. Então, como eu estava dizendo, é uma abstração. Como eu costumo dizer, né, essa parte do abstrata depende muito do quanto tempo a gente conhece aquela teoria. Para a gente, quando a gente fala assim, o número 2, para a gente é algo quase concreto, não é isso? Porque a gente conhece isso desde quando a gente tinha 2 anos, mas a gente já vê quase como algo concreto, né? Do tanto que a gente já manipulou, que a gente usa no dia a dia e etc. Então, é abstrato, mas o modelo que a gente tem, né, o modo que a gente aplica na prática,
faz com que se torne algo concreto. Temos um modelo muito concreto de geometria, né, que é a geometria espacial também. Então, temos a geometria e, de modo rigoroso, né, a teoria matemática rigorosa, a gente vai ter resultados, né, os teoremas que são demonstrados utilizando argumentos lógicos. Como faremos isso? Vamos apresentar os axiomas e depois algumas definições, e com isso vamos provar alguns resultados. Demonstrar usando argumentos de lógica, argumentos lógicos. E os fatos tomados como ponto de partida são os postulados. Esses fatos também é chamado de axioma. Num passado muito distante, assim, alguns milênios atrás, muitos séculos atrás, axiomas e postulados eram coisas diferentes, mas com o tempo se tornaram coisas iguais. Então, postulado ou axioma, que são o ponto de partida, são as hipóteses iniciais. O estudo da geometria espacial nestas bases introduz a argumentação lógica em matemática, exatamente em um campo em que sentimos necessidade de auxiliar nossa intuição empregando argumentos sólidos. Então, novamente, esses argumentos, essa visão que a gente tem espacial da geometria, é para, assim, auxilia a nossa intuição, claro, é a principal aplicação da nossa teoria, mas definimos de modos abstrato as definições, né? Não definimos, falamos assim, o cubo é aquilo que você vê, tem essa formato. A gente define de modo abstrato, como vocês vão ver nas definições das próximas aulas. Então, o modelo, esse argumento sólido, auxilia a nossa intuição, é o principal modelo de aplicação, mas a definição é abstrata. Veremos o conjunto adequado de axiomas. E esse conjunto de axioma, que é o conjunto mínimo de propriedades capazes de caracterizar as relações entre pontos, retas e planos no espaço tridimensional. Então, esse conjunto adequado, novamente, eu vou seguir o livro do Oswaldo Doce e do Pompeu, Fundamentos de Matemática Elementar, tá? É a primeira referência que está na ementa da disciplina, que está no Moodle, mas há outros. E, dependendo de como se muda, escolhe o axioma, o que se muda a demonstração. Mas, no geral, não muda a teoria em si. Apenas muda o modo de demonstrar. Então, esse conjunto mínimo de propriedade, que são os axiomas, ou postulados nisso, e o importante é que essas propriedades escolhidas como postulados sejam verdadeiras e óbvias. Ou seja, elas devem eximir fatos que indiscutivelmente correspondam à nossa intuição. No seguinte modo, a gente define, por exemplo, o que é um ponto, o que é uma reta, define não, a gente assume as propriedades sobre ele, reta, ponto e plano, propriedades mínimas que a gente considera assim óbvias, e desenvolve uma teoria com muito mais resultados, muito mais definições. Então, escolhendo os axiomas, a gente, a partir deles, com mais algumas definições, vamos provando resultados. Vamos aos primeiros conceitos da nossa disciplina, os conceitos primitivos. Na geometria, a gente tem os axiomas que a gente assume como verdade. E esses axiomas, eles definem, ou melhor, eles falam de 3 fatos importantes: ponto, reta e plano. Eles são conceitos primitivos, ou seja, são assumidos sem definição. Apenas caracterizamos por meio de certas propriedades fundamentais. Então, não tem uma definição, mas tem uma caracterização de ponto, reta e plano. Bom, esses
essas propriedades, essas caracterização é chamado postulado ou axioma e serve de ponto de partida para a teoria de geometria espacial. Certo? Então, claro, que vamos ver, será muito aplicado no conhecimento de geometria espacial que a gente tem, de pirâmide, que vamos falar de prisma, de cone, e etc. Mas é uma definição abstrata. E, claro, aquele que a gente conhece de geometria do ensino fundamental, do ensino médio, tudo a gente vai, digamos assim, não vamos provar tudo na nossa aula, mas no livro tem todas as demonstrações e vamos fazer boa parte delas aqui, as principais, ou o que der tempo nisso. Porque nem vocês vão ter tempo de fazer todos os exercícios, nem eu vou ter tempo de falar todas as demonstrações. Mas vamos fazer as principais e vocês conheçam como assim, as definições, que vocês conheçam os resultados e que vocês conheçam várias demonstrações. Então, temos aqui o nosso modelo de ponto, reta e plano, conhecidíssimo desde muitos anos, né? O ponto, usamos um símbolo desse modo, ou melhor, é algo que a gente usa, né, desse modo, um ponto no espaço. A reta, algo no nosso modelo visual, algo que se prolonga, né, algo que tem essa coisa retilínea. E o plano, que a gente vê como uma superfície. Mas, no nosso caso, a gente são os modelos visuais. A gente tem a caracterização dessas propriedades, isso que é uma definição mais abstratas. Então, temos esses conceitos primitivos, vamos aos axiomas que os caracterizam. Temos aqui os axiomas, né, que também são chamados postulados, e antes temos uma definição, que o espaço é o conjunto de todos os pontos, que é o universo que a gente desenvolve a geometria espacial, por isso espaço vem de espacial, e alguma liberdade entre os autores para escolher os postulados e as propriedades que pareçam mais óbvias. Bom, cada autor considera, aí vocês vão ver diferentes axiomas, algumas pequenas diferenças entre os livros que estão na referência. Por isso, eu fiz questão de escolher um livro para seguir, que, no nosso caso, vou enunciar os teoremas exatamente como estão lá. Às vezes mudo um pouco a frase, porque às vezes considerei que alguns lá não estão assim escritos do melhor modo. Mas vou falar o axioma do modo que está no livro do Oswaldo Doce e do Pompeu. Vocês vão ver em outros livros algumas variações nisso. E vão chegar na mesma teoria, nos mesmos resultados. Bom, então, vamos ao primeiro postulado, que é o postulado da existência. Nesse primeiro postulado, o que diz é que da existência de reta e a existência do plano. Bom, a primeira letra A diz que existe uma reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. No nosso modelo visual, temos, então, uma reta, e na reta tem infinitos pontos, e fora dela há infinitos pontos. Não é isso? Na letra B diz que existe um plano, e no plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Então, temos infinitos pontos no plano e infinitos pontos fora do plano. Esse é o postulado de existência. Começa com existe. Tanto de reta e de plano. O resto é similar. O segundo postulado é o postulado da determinação. Postulado da determinação, a letra A diz que
dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então, a cada dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles. A letra B diz que três pontos não colineares determinam um único plano e que passa, único plano que passa por eles. Então, a cada três pontos, se eu tenho três pontos não colineares, ou seja, que não estão na mesma reta, não existe uma reta que os contém, então existe um único plano que passa por eles. Então, esse é o postulado da determinação, o segundo postulado. Agora, o terceiro é o postulado da inclusão. O postulado da inclusão diz que, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Então, se eu tenho dois pontos de um plano, isso. E desses dois pontos que estão em um plano, eu tenho uma reta que os contém, então essa reta está toda contida em um plano. Isso. Se eu tenho aqui, temos o nosso plano, e temos aqui dois pontos. Se eu já tenho a informação que esses dois pontos do plano pertencem a uma reta, então eu posso concluir que toda a reta vai estar contida no plano. O postulado da interseção. O postulado da interseção diz que, sobre a interseção de dois planos distintos. Bom, dois planos distintos, se eles têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Há variações em outros livros, né, mas apenas com essa informação, que eles têm pelo menos um outro ponto em comum, é possível provar, como a gente vai ver nas próximas aulas, que essa interseção vai ser uma reta. Não precisa afirmar de início que ela é uma reta, dá para provar. Então, vimos aqui os postulados, é algo que a gente vai assumir, vai usar esses postulados para provar outros resultados. Isso. Na próxima aula, vamos falar da posição das retas e ver alguns resultados. É isso e bons estudos.